Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de Química. Na aula de hoje a gente inicia capítulo novo, capítulo 19, sobre função química. Na nossa última aula eu pedi para vocês fazerem um pequeno resumo do capítulo anterior para a gente encerrar ele, tá? Então vamos entrar hoje na aula propriamente dita sobre função química. Entender o que é função química e as suas características. Então vamos lá. Para a química, função química é a característica de cada grupo de substância. Então, cada grupo, cada substância tem suas características. E aí a gente nomeia isso como função química. Tá? Estudar a função química é muito importante. Por quê? Porque as suas características, propriedades de cada substância torna possível a utilização de muitos materiais. Então, a partir do momento que a gente estuda as características de certas substâncias, a gente aprende a utilizar essas substâncias para determinadas atividades ou funções, certo? A gente divide as funções químicas da seguinte maneira: as substâncias se enquadram em ácidos, bases, sais e óxidos, certo? Então a gente vai estudar esses quatro tipos de funções químicas. Na aula de hoje vamos nos concentrar em estudar o que são os ácidos e as bases para a química e as funções e características desse tipo de função. Na próxima aula a gente estuda os sais e os óxidos, tá certo? Então vamos ver o que são primeiramente os ácidos. O que caracteriza essa substância e onde a gente utiliza esse tipo de substância chamado ácidos. Então, primeiro vamos entender o que é o ácido. Então, ácido é toda substância que, quando em água, produz o cátion A positivo. Então, vamos lá. Quando eu pego uma substância, misturo com água e ela forma, ou seja, produz o cátion H positivo, ou seja, o hidrogênio, certo? Quando ele entra em contato, ele produz o hidrogênio. Por exemplo, ó, aqui eu tenho o HCl, que é um ácido, que a gente vai ver depois. Quando eu misturo com a água, H2O, ele forma o hidrogênio separado, um cátion A, um H positivo, certo? Então, todo ácido tem essa característica, que quando misturado com água, ele produz e libera o hidrogênio, o cátion A positivo. Cátion porque está positivo, tá? Então, esta é uma forma de identificarmos um ácido. Ele tem que ter o hidrogênio em sua composição, ó. Então aqui eu tenho exemplos de ácido: HCl, HF, H2SO4. São ácidos que, quando eu misturo com água, eu vou ter a liberação do hidrogênio, tá? Então, primeira informação importante: como é que eu identifico um ácido pela sua molécula? Se eu olhar aqui sua molécula, ó, todas têm hidrogênio em sua composição. Então, é uma forma de reconhecer um ácido, certo? Então a gente aqui identifica um ácido com a presença do hidrogênio, né, do lado esquerdo da fórmula. Então note que o hidrogênio aqui, ó, está sempre do lado esquerdo. É desta forma que a gente identifica o que é um ácido. Ah, professor, eu não sei nem o que é HCl, mas eu estou vendo aqui que tem um hidrogênio e está na parte esquerda aqui da fórmula. Então eu sei que ele é um ácido, certo? As principais características do ácido são, geralmente, né, tem um sabor azedo, em geral os tóxicos e corrosivos. Claro, professor, como é que você sabe que é azedo? Se é tóxico e corrosivo, eu não tenho como experimentar. Através de estudos químicos, tá? Então ele tem esse sabor azedo, principalmente os tóxicos e corrosivos. Professor, tem ácido que não é tóxico nem corrosivo? Tem. A gente pode ver alguns exemplos depois. Conduzem eletricidade em solução aquosa, ou seja, em água. Então, se eu pegar um ácido e misturar com água, ele vai conduzir eletricidade. Mudam a cor de certas substâncias, indicadores do ácido base, né, que são substâncias orgânicas. Então, se eu tenho em alguma substância, se eu adicionar o ácido, ele tem esse poder de mudar a coloração, certo? E reagem com base, formando sal e água, certo? A gente vai ver o que é base mais na frente. Mas quando eu pego um ácido e reajo, ou seja, misturo com a base, formam a sal e água em geral, tá certo? Vamos lá. Qual a utilidade do ácido? Diversas. Dependendo do ácido, a gente tem diversas utilidades, seja doméstica, seja industrial. Por exemplo, lembra daquele exemplo lá, o H2SO4? O que é esse H2SO4? É o ácido sulfúrico,
certo? Então, ácido sulfúrico é o produto químico mais utilizado na indústria, por isso o consumo de médio desenvolvimento industrial. Ou seja, geralmente esse ácido sulfúrico é utilizado em indústria. Se esse consumo de ácido aumenta no nosso país, a gente sabe que a indústria, em geral, está se desenvolvendo. Ele é muito corrosivo e muito solúvel em água, ou seja, ele se dissolve muito fácil em água. Porém, ele tem esse poder muito corrosivo. É usado em baterias de automóvel, na produção de fertilizante, compostos orgânicos, na limpeza de metais e ligas metálicas, por conta desse poder corrosivo que ele tem. O HCl, que a gente viu, é o chamado ácido clorídrico, tá? É um dos componentes do suco gástrico de nossos estômagos. Então, lá no nosso estômago, no suco gástrico, a gente tem esse ácido clorídrico, né? Então, o HCl puro é um gás muito corrosivo e tóxico, né? Em solução aquosa é sufocante e corrosivo, é usado na limpeza de pisos e paredes de pedra ou azulejo, e o ácido muriático é o ácido clorídrico impuro, tá? Então, o ácido muriático é mais conhecido talvez de vocês, mas é tipo uma mistura do ácido clorídrico, certo? Outro, HF, ácido fluorídrico, é um outro tipo de ácido, é utilizado na produção de alumínio, corrosão de vidros em automóveis, decoração em objetos de vidro, é altamente corrosivo para a pele. Então, a maioria dos ácidos são corrosivos e tóxicos para os humanos em geral. Geralmente é utilizado na produção aí, na indústria, algum tipo. O HNO3 é o ácido nítrico, ácido tóxico e corrosivo também, é utilizado na produção de fertilizante, é um composto orgânico. Então aqui a gente viu o que é o ácido, as características do ácido, como identificar um ácido, coisa de extrema importância. E note que na composição molecular, todos têm o hidrogênio na sua composição do lado esquerdo. É dessa forma que a gente identifica um ácido, ok? As bases, o que agora seria as bases, né? A base é toda substância que em água produz a hidroxila. Então, note que no ácido, se eu misturo com a água, forma o hidrogênio. Se eu pego uma base e misturo com a água, ela vai formar a hidroxila, ou seja, o OH negativo, esse OH negativo aqui. Quando uma base entra em contato, ela se dissocia e libera a hidroxila. Então, vamos aqui, ó. NaOH, misturei com a água, soltou a hidroxila. MgOH2, misturou com a água, soltou 2 hidroxilas. E aqui a LOH3, misturou com água, soltou 3 hidroxilas. Então, toda substância que se eu misturar com água e soltar a hidroxila, eu chamo essa substância de base. Como eu identifico uma base olhando apenas para a fórmula molecular? Toda base tem a sua composição, a própria hidroxila, do lado direito da fórmula. Note, ó, NaOH, está aqui a hidroxila do lado direito. MgOH2, está aqui a hidroxila do lado direito. AlOH3, está aqui a hidroxila do lado direito. Então é desta forma que eu identifico uma base, apenas olhando pela fórmula molecular. As características: sabor igual da banana verde, que parece que prende na língua. Quem comeu banana verde deve saber. Conduz eletricidade em água também, mudam de cor de certa substância e reagem em ácido formando sal e água. Então, se eu pegar uma base e misturar com ácido, como eu tinha falado anteriormente, ela forma o sal e a água. Tá, ok? E aqui eu tenho alguns exemplos de bases, né? O hidróxido de sódio, o NOH, conhecido também como soda cáustica, isso é uma base. É tóxico e corrosivo também, usado, por exemplo, para desentupir pias. Não sei se alguém já usou aí na sua casa soda cáustica, mas você está usando uma base. O hidróxido de magnésio, está aqui, ó, MgOH2, usado como antiácido estomacal. Tem gente que às vezes está ruim da barriga, toma esse antiácido estomacal. É o hidróxido de magnésio, você está tomando uma base, certo? O hidróxido de cálcio, chamado de cal hidratado, cal, né? Usado na indústria civil, na indústria de construção civil. O hidróxido de amônio, tá aqui, é uma solução aquosa conhecido como amoníaco ou amônia, né? Acredito que você também já tenha visto ou utilizado também, utilizado na limpeza doméstica. Então, na aula de hoje eu trouxe para vocês as duas funções químicas, ácidos e bases. Na próxima aula a gente continua. Fique com a atividade e façam com atenção. Até mais.